Bom dia, galerinha aí do oitavo ano. Nós vamos aí para nossa correção, tá? Da lista aí da OBMAP, tá? E algumas questões, pessoal, eu confesso que os cálculos, né, foram bem complexos, tá? Então, o que que aconteceu? Algumas eu apresentei aqui apenas a solução, né? O caminho que eles encontraram para poder achar a resposta, tá, pessoal? Porque assim, além de ser demorado o cálculo, né, nós ainda íamos nos deparar com conteúdos que ainda não foram vistos, certo? E eu não sei, talvez, né, isso aí poderia causar aí um certo descontrole em relação a você nunca ter visto um conteúdo e aí você não tem fundamentação nenhuma desse conteúdo, né? Você já começa a fazer uma questão usando aquele artifício de cálculo que você nunca viu, né? Então eu posso falar do que foi utilizado, do que foi feito, e você não vai compreender se você nunca teve uma base daquele conteúdo, tá? Então por isso, pessoal, algumas eu apresentei aqui apenas a solução, tá certo? Vocês podem estar copiando aí, depois vocês me enviem. Isso, claro, se vocês deixaram em branco, tá? Se vocês deixaram em branco, vocês copiam aí. Aqui eu apresentar apenas a solução. E vamos lá então. Pessoal, o que que nós temos aqui, ó? A figura 1 pede para calcular o perímetro, fala do perímetro do retângulo, tá? Na figura a seguir, todos os retângulos são iguais, né? E possuem perímetro 8 centímetros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que nesse, nesse retângulo aqui, ó, olha só. Ixi, vou desenhar direito aqui. Nesse retângulo aqui, ó, o perímetro de um só dele é 8 centímetros, tá? O que eu costumo fazer para achar a medida dos lados, conhecendo aqui apenas o perímetro que é 8, né? O que eu costumo fazer? Eu faço o seguinte, eu pego o 8 e faço uma divisão por 4, como se eu tivesse quatro lados iguais, tá? Mas a gente sabe que nós não temos. Nós temos aqui, ó, que a base é maior do que a altura, certo? Então o que eu faço? 8 dividido para 4 dá igual a 2. Então 2 vezes 4, 8 para 8, nada. Então, aparentemente, pessoal, nós temos que um dos lados aí, né, todos os lados mediriam 2, né? Mas a gente sabe que não é porque tem um lado maior do que o outro, né? E aí o que que eu faço aqui? Eu faço de novo uma divisão aqui, ó, novamente aqui por 2, como se fosse agora a metade, né? Então eu vou ter o que? 2 dividido para 2, 1. Então eu posso dizer, pessoal, que um dos lados aqui, ó, vai medir 2 mais 1, ou seja, 3. Então eu posso ter 3 aqui, posso ter 3 aqui e posso ter um aqui, que foi a metade, né? Quando eu peguei 4, o 2, né? Dividi de novo na metade, então ficou 2 para 2, 1. Então 3, 3 são 6, 7, 8. Então assim eu obtenho, né, o perímetro valendo 8, né? E aí, pessoal, o que que acontece? Então a gente tem que o lado maior mede 3 e o menor mede 1, certo? Então, pessoal, aqui, ó, eu posso ter essa figura assim, você repara que ela está um pouco desordenada, tem uns retângulos aí que não está como se fosse um muro, né? A construção de um muro. Então, o que que a solução da UBMAP fala, né?
que você pode organizá-los de forma que você consegue obter um contorno melhor, tá? Por exemplo, se você vai fazer o contorno, ó, daqui para cá vai beleza, vale 3. Daqui para cá vale 1. Mas desse ponto aqui, ó, para cá, né, eu posso dizer que é 2, né? Porque eu entendo que essa medida daqui, ó, até aqui é exatamente essa daqui que vale 1, né? Mas nem todo mundo tem essa concepção. Então o que que a UBMAP colocou? Ela organizou, tá vendo? A figura empilhadinha certinha. E o que que nós vamos ter aqui, ó? Que aqui vai medir 1, aqui vai medir 3, ó, aqui também vai medir 3, aqui mede 1, aqui vai medir 3, aqui 3, ó, aqui também 3, é só o contorno, né, que a gente está contando, então aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 3, aqui nós temos, vamos direto, 1, 2, 3, 4. E eu vou ter aqui 3 e eu vou ter aqui para finalizar 3. Aí nós vamos somar aqui para ver se a gente atinge aí o valor. Então, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, pessoal. Então, o que que acontece? O perímetro, tá? O contorno aí dessa figura é igual a 32 aí, ó, centímetros, tá? Se vocês fizeram assim, está correto, ok? Então, pessoal, essa 2 aqui é justamente uma das questões aí que apresenta a questão que eu disse para vocês, né? De apresentar aí um conteúdo que nunca foi visto, tá? Mas aí eu vou mostrar aqui a resolução e vocês façam, né, essa escrita dessa correção aí. Eu sei que vocês não vão entender nada, né? Como eu também, na hora que eu fui ver a solução aqui, não deu para entender muita coisa não. Por quê, pessoal? As questões da UBMAP, eles apresentam a solução. Todas elas, eles apresentam a solução. Mas o que acontece? O caminho que eles colocam é muito vago. As respostas deles são muito assim, são muito secas, né? Não dá para você, assim, até pelo horário, né, que nós estamos aí num período de elaboração de provas, né? Então, o horário está bem avançado aqui para estar pensando em solução, em uma forma diferente deles de calcular, né? Então, eu acabei aí não encontrando essa maneira aí de realizar esse cálculo de uma forma mais simples, né? Então, será apresentado aí apenas o cálculo que eles fizeram, tá? Mas posteriormente, pessoal, nós vamos com certeza estar passando aí essas soluções aí, tá? Detalhe por detalhe, tá certo? E aí o que que acontece? Ó, a número 2 fala de um número top. Um número é dito top, né? Ou seja, ele é considerado top se ele possui 5 algarismos, né? E quando o produto do primeiro ao quinto, né, é a soma do segundo, terceiro e quarto. Por exemplo, ele deu um exemplo aqui, ó, que o 12.338 ele é um número top. Por quê? Ele tem 5 algarismos, né? E aí ele fez o primeiro vezes o último, né? Nós sabemos que o primeiro vezes o último dá 8. E também a soma do 2, está aqui no meio, ó, do 2 mais o 3 e mais o 3. Esse é o critério para ele ser top. A letra A, pessoal, é uma questão fácil. Que ele pergunta assim, né, qual é o valor de A para que o 23.000, ó, 400 e alguma coisa 8
seja top. Então está faltando aí o algarismo aqui das dezenas, né? Então como é que eu vou fazer para encontrar? Eu vou ter que fazer o que ele disse lá, né? Eu sei que 2 vezes 8, ó, 2 vezes 8 vai dar igual a 16, pessoal. Então o que acontece? A soma do 3 com 4 e com essa coisa aqui de A tem que dar 16. Então o que eu vou fazer? Ó, 3 mais 4, 7. Para dar 16, tem que somar 9, não é assim? Então de cabeça aqui ó, você encontra que A vale 9. Certo, pessoal? E aí ele coloca aqui, ó, temos que 2 vezes 8, que é a soma do primeiro, a multiplicação, né, do primeiro com o último, o produto, né, do primeiro e o último tem que ser a soma do 3 com o 4 e com o A. Então ele fez em forma de equação. Você viu que eu não usei equação aqui, eu usei cálculo mental, mais, continha de mais, de menos e fiz. Mas aqui ele usou a equação, ó. Aqui ele resolveria 2 vezes 8, 16, ó. Aí botava o igual, aí 3 vezes 4 aqui é 12 e desce o mais A, né? Aí o que ele faz aqui? Ele pega o 16 e diminui. Aliás, aqui eu multipliquei, não é soma. Então 3 mais 4, eu vou botar aqui 7, ó. 7. Aí vem para cá menos 7, que é igual a A. Aí 16 tira 7 é igual a 9. Então 9 é igual a A, então A vale 9. Viu, pessoal? Então ele usou aí o artifício da equação. Mas você viu que a gente não precisava usar a equação, né? A gente fazendo uma continha simples ali, a gente encontrava. Agora a letra B, pessoal, ó. Quantos números top terminam com 2 e começam com 1? Então olha aí, pessoal. A solução que eles propôs foi essa daqui, ó. Nós temos aqui começando com 1 e terminando com 2. Esse é o número top que eles querem, certo? E aí no meio fica números desconhecidos. Ele colocou letras para representar esses números desconhecidos, colocou B, C e D. Tá? Então, pessoal, eu sei que 1 vezes 2 dá quanto? 2. 1 vezes 2, 2 vezes 1 dá 2. Não é assim? Logo, pessoal, a gente sabe que o B mais o C mais o D também tem que dar 2. E as únicas possibilidades, pessoal, são essas aqui, ó. Ser 0 no B, 0 no C, 2 no D. Se eu somar 0 mais 2 dá 2. Ou 0 no B, 1 no C e 1 no D. Também dá 2. 0, 2, 0. Já vou falando aqui as combinações. 1, 0, 1. Tá? Tudo aqui no meio, ó, no lugar de B, no lugar de C e no lugar de D. Que é a soma dá 2. Certo? 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 2, 0, 0. Tá? Ou seja, pessoal, são 6 números tops, né? Que começam com 1 e terminam com 2. Tá certo? Essa também não foi tão difícil, mas o aluno ele tinha que fazer as possibilidades, ó, é desse assunto que nós estamos falando, ó, das possibilidades, tá? Que ainda, se eu não me engano, é esse ano ainda que nós vamos estar vendo possibilidades, viu? Mas pelo que o livro propõe, não chega nem aos pés aí dessa letra C, por exemplo, aí, que eu vou apresentar aí apenas o cálculo que eles fizeram lá, tá? Então, olha aí. Envolve possibilidades, certo? Também, mas bem complexa, mais do que a B. Então, olha só. Quantos números top começam com 9? Começa com 9, pessoal. Aí ele colocou aqui o seguinte, ó. Olha essa solução dele aí. Seja 9, ó, o número top que começa com 9
Aí ele colocou aqui E, F, G e H. É um número top, então vamos analisar dois casos, iniciando pelos possíveis valores de H. Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é multiplicar, pessoal, o 9 pelo último, que é H. É assim? 9 vezes H. Então eu preciso atribuir valores para H para mim depois poder achar as possibilidades que me restam lá no meio, tá certo? Então ele começou, ó, ele jogou para H0 primeiro, depois ele jogou para H1, depois ele jogou para H o 2, depois jogou para H o 3. E aí, pessoal, ele viu aqui, né, que não pode mais jogar um valor maior do que 3. Por exemplo, se ele jogar um 4, 9, que é o começo, ó, vezes 4 vai dar quanto? 36. Aí eu não posso organizar os números aí no lugar de E, F e G para dar 36. Certo, pessoal? Não vai dar 36, eu não vou encontrar. Certo? Então não vai existir número top para o H ser maior do que 3. Certo? E aí, pessoal, ele começa a fazer aqui, ó, todas as possibilidades. Se H é 0, eu vou multiplicar 9 vezes 0. 9 vezes 0 é 0. Então a única opção que eu tenho, pessoal, é de, no meio, ser 0, 0 e 0. Logo eu vou ter o quê? O número 90.000. Então 90.000 é top. Por quê? 9, que é o primeiro algarismo, né? Vezes o H, que é o último, dá 9. Então, para dar, ó, pra você ver, 9 vezes 0 dá 0. Então, para EFG dá 0, claro, né? Eles têm que ser iguais. Então, só tem uma única possibilidade, que é 0, 0, 0, cuja única possibilidade é 0, 0, 0. Agora, pessoal, olha só. Aí ele começa agora a colocar no lugar de H o número 1. Aí ele já viu que quando ele chega em 3 aqui, ele não pode ir além. Tá? Então só vamos experimentar aqui o 1, o 2. Aí ele colocou o 1 no lugar de H. Então o que, que acontece, pessoal? Se colocou 1, então 9 vezes 1 dá o quê? 9. Então a soma de E mais F mais G tem que dar igual a 9, pessoal. Certo? Ou seja, aí o que, que ele coloca aqui, ó? Ele coloca E valendo 0. E aí ele testa as possibilidades dos números para F e G. Certo, pessoal? E ele vê lá que dá 10 possibilidades. Como assim 10 possibilidades? Veja bem, pessoal, você já tem aqui o 9. Aí você tem o que ele está fixando no lugar do E, o 0. Aí você tem uma falha aqui, uma falha de um número aqui, e tem o H que já está colocando no lugar o 1. Então, pessoal, você tem 9 vezes 1, 9. Então, 0 mais alguma coisa também tem que dar 9. E as combinações quais são, pessoal? Eu posso pôr aqui um 2, eu posso pôr aqui um 7, eu posso pôr aqui um 5, um 4, eu posso pôr um 3, um 6, eu posso pôr um 0 também, né? Mais um 0 e um 9 também eu posso. Que aí a soma do meio aqui, ó, também vai dar 9, tá? Posso pôr um 1 e um 8. Eu posso pôr uns... Agora os inversos, né? Eu já tinha colocado um 2 e um 7, então eu posso colocar o 7 primeiro e o 2. Então eu vou combinando números até achar as possibilidades. E aí, pessoal, se ele fixar o 0 aqui no lugar de E, ó, vai ter 10 possibilidades. Aí o que, que acontece? Ele vai fazer um teste agora colocando no lugar do E o número 1. Aí essa quantidade de possibilidades aqui de 10, ela passa para 9, pessoal. Que você vai fazer as combinações e vai chegar... As combinações serão essas, serão o que? 0 e 8. Ó, você já tem 1 aqui, né? Você já tem 1 aqui. Então você pode pôr 0 aqui e 8.
que vai dar 9. Você pode pôr 0 e 8, você pode pôr 1 e 7, você pode pôr 2 e 6, você pode pôr 3 e 5, pode pôr 4 e 4, pode pôr 8 e 0. Os inversos agora, ó. Botou 0 e 8 ali de início, né? Aqui, ó, 0 e 8, então você pode trocar. Pode pôr o 8 primeiro e o 0 depois. E aí 7 e 1, tinha botado 1 e 7, pode pôr 7 e 1. Tinha colocado 2 e 6, pode pôr 6 e 2. Tinha colocado 3 e 5, pode colocar 5 e 3. Então, pessoal, vocês estão percebendo a complexidade que tem na questão, né? Então, envolve as possibilidades, né? Não é difícil de compreender, mas você precisa da base para isso, certo, pessoal? E aí, o que vai acontecer aqui, ó? Quando ele coloca aqui 1, agora no lugar de E, passa a ser 9 possibilidades. E aí vai baixando, pessoal. Quando ele colocar 2, passa a ser 8. Quando ele colocar 3, passa a ser 7. E assim por diante. Ele nem continua, ele já dá e assim por diante. Então, qual é a soma, qual é o total de possibilidades que nós temos, pessoal? Então, aqui nós já temos 10, que foi aqui do teste, né? Para E valendo 0 e o final ser 1, né? Assim. Lembra que primeiro ele fixa, ele coloca os valores, né, para o final. Então ele colocou primeiro 0 e foi uma só possibilidade. E aí depois ele colocou H valendo 1 e aí deu ao total. Primeiro ele somou os 10, né? Depois 9, depois 8, que vai diminuindo cada vez mais. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A soma de 10 mais 9 mais 8 mais 7 mais 6, tal, dá quanto? 55. Certo, pessoal? Então dá 55. E aí o que acontece? Para o H valendo 2, tá? Dá a mesma coisa, pessoal. Vai fazer os mesmos testes, as mesmas trocas de números, né? Então também vai dar 55. E aí, pessoal, o que nós temos aqui? Ó? Lembra que essa possibilidade aqui de H ser 0 do 1 não pode sair fora, não. Então aqui eu tenho 1, uma possibilidade. Aí aqui eu tenho 55, 55 e agora tem essa de H valendo 3. Pessoal, ó, se H valer 3, 9 vezes 3, 27. A única chance que eu tenho de dar 27 é se eu ter 9 no E, no F e no G. 9 vezes 3, 27. Não tenho outra chance de dar 27. Pode observar aí, não tem. Então, pessoal, só pode ser EFG igual a 9, então só tenho uma possibilidade também. Então, a soma total das possibilidades vai ser o quê? O 1 do H aqui, ó, valendo 0, deu uma possibilidade, mais 55 da possibilidade 2, mais 55 da possibilidade 3 e mais o da possibilidade 4, que também é 1. Então, somou tudo, deu 112. Certo, pessoal? É o bicho essa questão. Mas, assim, dá para compreender, né? É só a gente fazer as possibilidades direitinho aí, as trocas de número aí a gente consegue. Beleza? E aí, pessoal, olha só, essa questão 3 aí é o floco de neve. Então, nós temos um floco de neve aqui e nós temos números de 1 a 13. Ó, cada um dos números de 1 a 13 está escrito em um dos círculos do floco de neve da figura. De modo, pessoal, que a soma dos 5 números em cada linha, então, ó, em cada linha, ó, então eu vou fazer aqui depois abaixo. Então, a linha daqui é a mesma daqui, a soma é a mesma daqui, beleza, pessoal? E aí o que acontece, ó? Então nós temos 3 linhas, né? Assim, 1, 2, 3. 3 linhas. O que acontece, pessoal? Deixa eu apagar geral aqui. O que acontece, ó? Vamos apagar todas as escritas. E aí, já que nós temos aí 3 linhas, 3 círculos aí formando 3 linhas, o que nós vamos ter que fazer, pessoal? Nós vamos ter que determinar qual será essa possível soma. Mas além disso, olha só, além da soma
dos 5 números em cada linha. Tem também a soma dos 7 números no centro, que tem que ser todas iguais, pessoal. Então a soma da linha tem que ser igual. Cada linha aqui, pessoal, tem que somar a mesma coisa. E também aqui os círculos centrais. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 números do centro da figura também tem que dar valores iguais. Tá? Encontre essa soma, dado que ela é a menor possível dentre as que satisfazem essas condições. E aí, pessoal, nós temos o seguinte, ó, a solução. Ele chamou S de soma, né? Essa é a soma aí, já está o gabarito aqui, tá? Já está a resposta, beleza? E aí o que acontece, ó? Ele resolveu primeiro uma equação, pessoal, para achar qual seria a menor soma possível, certo? Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele pegou 3S, por que 3 vezes a soma? Porque aqui nós temos 3 linhas. Ó. Uma, que é onde tem 9, 4, 1, 10 e 7. Uma, duas, onde tem 8, 3, 1, 6 e 13. E 3, onde tem 12, 5, 1, 2 e 11. Certo, pessoal? Então, são 3 somas que é igual a soma do 1 mais o 2 mais até o 13. Você sabe que os números são somados, né? Então, o artifício que ele utilizou foi fazer 3S igual a soma de 1 até 13 mais 2A. O que é esse 2A aqui? Ó? Aí ele colocou aqui, ó, seja S o valor da soma em cada linha. Então, como são 3 linhas, ele botou 3S. E A o valor escrito no círculo central. Tá, pessoal? Então, o que acontece? Ó, nós temos o círculo central aqui, ó, e nós temos 2 acompanhando aqui, ó, esse círculo central, tá? Então, se ele chama isso aqui de A, então aqui você vai ter o que, ó? 2A, 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 certo? Então, você vai ter 3S, que é a soma das 3 linhas, igual à soma do 1 até o 13, é assim? Mais 2A, que tem que dar o quê? 91 mais 2A. Por que deu 91? Porque, pessoal, ele fez a soma do 1 até o 13, certo? Que deu 91. Ó. Então, 91 complementa aqui mais esse 2A. Então, 91 mais 2A. Então, fica 3S igual 91 mais 2A. Aí ele deu continuidade. Ele deixou o S sozinho e o 3 que multiplicava o S passou dividindo aqui na equação. Então, ficou 91 sobre 2A dividido por 3. Aí foi o que ele fez aqui. Certo, pessoal? Aí ele colocou o seguinte, ó. 91 mais 2A sobre 3 é igual a 93 sobre 3. Ou seja, pessoal, ele está chamando aí o quadrinho central aqui, o círculo central, que lembra que a gente tinha colocado um A aqui antes, ó. Ele está colocando como se fosse 1. Né? Então ele está usando aí como artifício chamar o círculo central de 1. Então, se eu substituir o A pelo 1, vai ficar o quê? 2 vezes 1, 2. Então, 91 mais 2 dá 93. Então, 93 dividido por 3 dá igual a 31. Então, a soma, pessoal, nas linhas e nos círculos centrais tem que dar 31, tá certo? E aí ele foi organizando, ele foi mexendo, ele foi trocando, até achou aqui, ó, essa soma menor possível, certo? Que é essa soma 31, dispondo, colocando aí esses números dessa forma, tá? Eu não sei se alguém conseguiu fazer aí, fazendo as trocas, né? Aí, pessoal, o que acontece? Isso, nós temos o que? Quando você começar a organizar os números de modo a obter a mesma soma, isso requer muitas... Se você não for fazer aqui a equação para achar o 31, que é a soma exata, meu, você vai demorar aí um tempão até você fazer as somas da igual, até fazer as somas dar
um valor igual, né? Ia ser bem complicadinho, né? Mas aí você tem aí, pessoal, que a soma tem que dar 31. E o artifício que ele usou foi o quê? Quanto é que dá a soma de 1 até 13? A soma de 1 até 13 dá 91. Beleza. Mais 3S significa o quê? 3 vezes as linhas somadas, que é igual 91 mais 2A. O 2A você sabe que veio dos dois círculos, né, que acompanham o círculo central, né? Então dá 2A. O que acontece? 3S é a soma de 1 até 13, 91 mais 2A. 91, lembra que é de 1 até 13. E aí o que acontece, pessoal? Você vai colocar aqui, ó, 3S é igual 91 mais 2A, e aí deixa o S sozinho como ele fez aqui, ó. E aí o 91 mais o 2A passa dividindo por 3. Aí o artifício que ele coloca. Então eu vou chamar o círculo central de 1. Então A vale 1. Então 2 vezes 1, 2. 91 mais 2, 93. Dividido para 3 dá 31. Para verificar que esse valor é possível, então aí nós consideramos agora a figura e começamos a colocar os números aí de acordo que a soma dê sempre 31 em todas as direções. Questão 4, quadrado de triângulo e triângulo, né, pessoal? Então olha aí. Na figura a seguir, temos um quadrado dividido em dois triângulos congruentes e um triângulo retângulo cujo cateto maior tem a mesma medida do lado do quadrado e o cateto menor tem a metade da medida do lado do quadrado. Então isso aqui, pessoal, ó, que eu estou marcando aqui, ó, é a metade da medida do lado do quadrado, tá? Então ele é a mesma coisa de metade disso aqui, ó, certo? E aí ele fala que o cateto maior tem a mesma medida que o lado, pessoal. Então isso aqui, ó, que eu estou marcando, tem a mesma medida que isso aqui, ó, certo, pessoal? Então, o cateto maior mede o lado e o cateto menor é metade do lado, tá? Então o que que nós temos aqui, ó? Se a área do quadrado é 4K, nós vamos determinar aí a área cinza claro, pessoal. Cinza claro é essa aqui onde eu estou passando aqui, ó, a caneta vermelha aqui, ó. É essa área que ele quer. Então o que que nós temos, pessoal? Veja bem. A área cinza claro, nós já sabemos aí que ela é metade, tá? Da área do quadrado, porque ela pega daqui, ó, até aqui, certo, pessoal? Portanto, ela vai medir metade da área. Como assim? Se você pegar esse triângulo aqui, ó, e você sobrepor ele aqui, ó, ele vai se tornar metade da área do quadrado. Ele vai ocupar, né, se você dobrar ele aqui, né, ele vai ocupar metade da área do quadrado. Então o que que nós temos? A área cinza claro é a metade da área do quadrado. Então vamos ter metade de um quadrado se eu pegar essa parte aqui e dobrar, certo? Dobrar ela, de uma passar a ter duas. Então se ela vai ocupar metade da área do quadrado, então ela vai medir o que? 2K. Menos agora a área do triângulo, que é a quarta parte da área do quadrado. Então eu vou ter que pegar o que agora, pessoal? Cadê? Menos subtrair a área do triângulo aqui, ó, que é esse aqui, ó, mais escuro. E ele está dizendo que ele corresponde aí, pessoal, à quarta parte do quadrado. Você já viu que eu sobrepus ele aqui, ó, e eu posso fazer isso aqui de novo, ó. Aí vamos ter aqui 1, 2, 3, 4 triângulos iguais a esse cinza escuro aqui. Então, se eu tenho só um cinza escuro, então ele equivale a 1/4. Não é assim? Então, o que que acontece, pessoal? Se eu pegar 1/4 da área,
que é 4K, olha o que ele fala aqui, ó. Se a área do quadrado é 4K, nós vamos determinar a área cinza clara. Então, se eu tirar 1/4 de 4K, o que vai acontecer? Vai fazer com que o 1 multiplica pelo 4K, que dá 4K, certo? E fica tudo dividido por 4. Eu vou ter que pegar esse 4 aqui, ó, do 1/4, e multiplicar pelo 1 que está embaixo, 4K, que dá 4. E 4 dividido para 4 dá 1. Então só sobra a letra K. Beleza? Então, é a quarta parte da área do quadrado, ou seja, K. Então, o que eu faço agora para achar a área cinza claro? Eu pego aquela área que eu encontrei lá, né? A metade da área do quadrado 2K, tá vendo? E diminuo pela K, que foi o que eu encontrei aqui da quarta parte da área do quadrado, certo? Então, a área cinza claro fica 2K menos K, que é igual a K. Beleza, pessoal? Aí, o que eu fiz aqui? Eu saltei a B, porque a resolução lá também, né, envolvia semelhança de triângulos, um monte de coisa e ia ser um caos, né? Porque vocês ainda não viram, não sei se talvez vocês tenham visto. Não, semelhança de figuras vocês ainda não viram não. Acredito que seja ainda esse ano, mas vamos lá. E aí, pessoal, a outra muito complexa que vai apresentar aí só o artifício deles lá é essa número 5 aí, né? Inteiros no quadrado, inteiros no quadro. Onde ele fala, né, que inicialmente o número 1 tinha no quadro, né, escrito no quadro, o número 1 e dois números positivos x e y. Tá? E aí o que acontece? Em cada movimento um jogador aí foi brincar com esses números aí, com 1 e os dois positivos que chamou de x e de y, certo? E aí o jogador ele poderia fazer uns movimentos aí com esses números de modo que ele poderia escolher dois números sobre o quadro, não necessariamente diferentes, né? E escrever a sua soma ou a sua diferença no quadro. Também podemos escolher um número não nulo, ou seja, diferente de zero, né, no quadro e escrever o seu inverso. Após um número finito de movimentos, descreva como podemos obter x ao quadrado e como podemos obter x vezes y. Pessoal, aí o que eu andei fazendo umas contas aqui, uns cálculos, e eu vi o que? Para mim achar x ao quadrado, eu não vou precisar de y, porque se eu usar y, é praticamente impossível eu determinar x ao quadrado tendo a letra y como intrusa lá. Né? Então, a única forma de achar x ao quadrado é usando esse 1 e usando o x. Eu consigo fazer aí os procedimentos que ele fala aqui, ó, que é o que? Escrever sua soma e sua diferença e depois também fazer o seu inverso. Certo, pessoal? Aí aqui ele traz, ó, se x é igual a 1, não há o que fazer. Por quê, pessoal? Se eu colocar o 1, na hora que eu fazer a diferença de 1 menos 1, dá 0. Eu posso fazer o inverso de 0? O inverso de 0 eu não vou conseguir fazer, porque vai ter a divisão por 0 e não existe divisão por 0. Não há o que fazer, então, se x é igual a 1. Então, nós vamos colocar que x é diferente de 1. Foi o artifício que ele colocou aqui. Então, suponhamos então que x seja diferente de 1. Primeiramente, nós vamos fazer a soma. Então, a gente pegar o x mais o 1 e o x menos o 1. Ele está fazendo a soma e a diferença como o jogo propõe. Faz a sua soma ou a sua diferença. E aí, ele fez a soma e fez a diferença, e usando agora o movimento do inverso, aí ele fez o inverso de x mais 1 e o inverso de x menos 1. O inverso de x mais 1 ficou 1 sobre x mais 1. Lembra que a gente inverte, né? O que está embaixo vai para cima e o x mais 1, no caso, viria
para o lugar do 1 que está escondido aqui, ó. Tá vendo? Aqui embaixo tem 1 oculto. Então 1 vai para cima, x mais 1 vai para baixo. Aqui também, ó. X menos 1 tem 1 embaixo oculto. Então 1 vai para cima e x menos 1 vai para baixo. E ainda por cima, pessoal, nós temos aqui soma de frações, ó. Que elas são aí frações, são chamadas frações algébricas, né? Frações algébricas envolvem o MMC de x mais 1 e x menos 2, né? Que quando eu tenho, pessoal, no denominador essas letras aqui somadas, a única forma de tirar o MMC é o quê? Pegando o x mais 1, ó, e multiplicando vezes, ó, pelo x menos 1. Aí o processo de divisão disso aqui, pessoal, é bem complexo. Você vai dividir x mais 1 vezes x menos 1 por x mais 1, que aí vai cortar o x mais 1 e sobra o x menos 1. É bem complicado, pessoal, né? Então nós vamos aí, fica aí com o cálculo realizado, certo? Mas assim, ó, vou só adiantar aqui mais ou menos o que está aqui, ó. Depois de somado, porque lembra que além dele fazer o inverso e fazer a soma e a diferença, né, ele faz o inverso. Mas depois ele diz o seguinte, ó, após um número finito de movimentos, descreva como podemos obter os números x ao quadrado, mas devo lembrar também, ó, que ele faz... Cadê? Ele faz a soma, sim, ele faz a soma, ele faz a diferença e ele faz o inverso. Só que aí, pessoal, quando chega aqui, ó, ele volta a calcular a soma de novo, ó, né? Então não tem explicação nenhuma de onde vem essa soma. Não é assim? Então o que acontece? Ele aplica o inverso novamente nisso aqui que ele encontra, que é quando somou 1 sobre x mais 1 e 1 sobre x menos 1. Esse é o resultado da soma, depois que tira o MMC. Aí ele aplica o inverso de novo. Aí o x ao quadrado menos 1 vai para cima e o 2 vai para baixo. Aí ele calcula de novo a soma disso aqui, ó, que é x ao quadrado menos 1 sobre 2, que é p mais p. Tá? Por que p mais p? Porque ele chamou esse número de p, certo? Aí p mais p vai ficar x ao quadrado menos 1 sobre 2 dobrado. E aí se você fazer o cálculo, vai acabar que vai cortar lá os valores, vai sobrar só isso aqui, ó, x ao quadrado menos 1. E finalmente nós vamos fazer o quê? Ó, adiciona 1. Para quê? Para eliminar o menos 1 daqui, ó. Adiciona 1. Tudo é artifício de cálculo, pessoal, para nós demonstrarmos como que nós vamos achar x ao quadrado, de que maneira. Mas jogando daquela forma que ele pede no texto, que é somando, aplicando a diferença ou aplicando o inverso. É assim? Então o que acontece? Cortou aqui menos 1 com mais 1, aí nós obtemos o x ao quadrado. Tá? Então fica assim. Aí vocês, depois a gente vai fazer vai dar uma repassada nessa questão aí. Tá? Ela é bem complexa, pessoal. Até que a gente chega lá na UBMAP, né? Não tem um nível desse não. As questões que aparecem no nível 2, dá para você fazer cálculo mental, dá para você fazer artifício de cálculo simples, né? Não chega a uma complexidade dessa não. Ele coloca no banco de questões essas questões assim justamente para o cérebro do cara funcionar mesmo, tá? Então fica aí, pessoal, essa correção em parte, vai ficar faltando aí a do quadrado lá uma e essa daqui, tá? E a do número top também, que acho que é a letra C, né, que foi bem repassada assim de forma rápida, tá certo? Então vocês copiem aí e aí até a próxima, tá certo? E aguardem a revisão para segunda-feira, tá certo? Revisão para nossa P2.